aqui, ó, eu estava fazendo um resumo da aula passada, das aulas passadas, a gente vai na sequência, então, só para deixar registrado, tivemos esse problema aí técnico, certo? Mas a gente está retomando a revisão de geometria analítica das aulas passadas para a gente fechar a segunda parte de analítica, segunda parte, primeira e segunda parte. Então, na primeira parte, nós trabalhamos aqueles elementos técnicos, distância entre dois pontos, plano cartesiano, coordenadas de ponto médio, baricentro, condição de alinhamento, área de triângulo, certo? E coordenadas de um ponto divisor. Na segunda parte, envolvendo agora retas, certo? Então, envolvendo aqui retas, deixa eu só fechar essa janela aqui para não complicar mais, envolvendo retas, e aí, o que nós falávamos até o momento da pane aí, ó, né? Seria, primeira coisa que nós devemos saber, se existe lá uma reta, necessariamente esses pontos estão alinhados. Dois pontos a gente precisa para definir uma reta. Se eu preciso de dois pontos para definir uma reta, então, esses dois pontos, no caso aqui A e B, junto a um outro ponto, certo? Que vai estar necessariamente na linha desses dois. Então, condição de alinhamento determinante igual a zero, para mim, é o que justifica, primeiro, a equação da reta. Uma vez, então, quando a gente desenvolve isso, nós vamos ter dois tipos de equação. A chamada equação geral e a equação reduzida. O que é a equação geral, galera? A equação geral é a equação que tem todos os coeficientes de um mesmo lado. O termo que acompanha x, o termo que acompanha y, o termo independente, como vocês veem. A equação reduzida é a equação onde o y é isolado. E aí nós vamos ter a equação do tipo y igual a mx mais n, no qual esse m é chamado de coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular tem a ver com o quê? Tem a ver com esse ângulo que ela forma, tem a ver com a inclinação que ela determina aqui no eixo do x, no sentido anti-horário. É importante saber que o ângulo que a gente observa tem que ser sempre nesse sentido, anti-horário. E esse m, que é o coeficiente angular, é dado pela tangente do ângulo. E pode ser dado também pela variação de y sobre variação do x, ou seja, trabalhando a tangente de um ângulo. Então, isso já foi visto, isso aqui era só uma revisão, não é aula. E daí vem o quê, galera? Vem aí, a partir desta relação, ó, a partir desta relação, vem a chamada equação fundamental da reta, que é o que a gente chama ioiô, mi, xoxô, certo? Esse ioiô, mi, xoxô simplesmente é dado, ó, por essa relação, ó. Então, eu isolo aqui, ó, o delta y, passo o delta x para lá, então m vezes delta x, ó, m vezes a variação de x, certo? É igual à variação de y. Equação muito usada essa aí. Geralmente, quando a gente tem o coeficiente angular e um ponto por onde ela passa. Outra equação que a gente citou na aula passada foi a equação segmentária, certo? Equação segmentária, ela é dada o quê? Então, aqui, quando a gente conhece os pontos onde o gráfico corta o eixo dos x e o eixo dos y, eu vou ter o quê? Quando eu conheço isso, eu vou ter x sobre o ponto onde ela corta o eixo do x, mais y sobre o ponto onde ela corta o eixo dos y é igual a 1. Independente se é positivo ou negativo. Então, vai ser mais o valor do ponto onde ela corta o eixo do x e corta o eixo dos y. Outra coisa que é muito comum aí é trabalhar a interseção entre retas ou em qualquer gráfico. Quando você busca o ponto de interseção, o que a gente está procurando? Nós estamos procurando um ponto comum, certo? Um ponto comum, nesse caso, entre os gráficos. Esse ponto comum entre os gráficos define o que para a gente, galera? Ponto comum quer dizer que nesse ponto eu tenho, para um determinado x, eu vou ter um y, que é igual tanto em uma quanto na outra, no outro gráfico. Então, por isso que a gente fala, para eu encontrar o ponto de interseção,
eu posso igualar os y ou posso igualar os x, nesse caso, para definir o ponto de interseção. Desculpa aí, não era para ser assim, tá, gente? Perdoa mesmo, espero que vocês compreendam essa pequena falha técnica aí, mas de longo tempo, certo? E o que a gente está buscando, na verdade, seria agora a continuidade dessa aula. Hoje nós vamos falar do ponto mais importante da aula, que representa o que para a gente? Olha bem, ó, a ideia agora de retas paralelas e retas perpendiculares. Então, essa parte é extremamente importante, está lá no livro seus, tá? Está no livro seus, na sequência do que a gente vai falar aqui agora, que são retas paralelas e retas perpendiculares. Então, no livro seus, livro do 100, página 60, essa aula é extremamente importante, é a aula de hoje agora. Então, quem chegou agora, certo? Um excelente dia para vocês. Nós começamos o dia bem, porque vai valer a pena mesmo tudo isso. Mas vamos dar sequência, beleza? Vamos lá, então, agora para valer. Começando a aula do ponto inicial mesmo. Retas paralelas e retas perpendiculares. Existe uma variedade enorme de questões com abordagem nesses fundamentos. Mas é muito tranquilo o assunto, teoricamente é muito simples. Ó, primeira coisa, se eu falo aqui que duas retas são paralelas, se duas retas são paralelas, necessariamente elas têm a mesma inclinação. Isso não é fato, gente? Se as retas são paralelas, elas têm necessariamente a mesma inclinação. Então, se elas têm esse mesmo ângulo que ela forma aqui, ó, e esse ângulo tem a ver com coeficiente angular, então qual é a condição para que duas retas sejam paralelas? Que o coeficiente angular de uma seja igual ao coeficiente angular da outra. Simplesmente isso. Então, se elas são paralelas, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Como o ângulo alfa tem a ver com o coeficiente angular, então a tangente do ângulo alfa é igual à tangente beta. Mas o que interessa mesmo vai ser isso. Então quer dizer o seguinte, se eu falo que duas retas são paralelas, o que eu tenho que saber rapidamente? O coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Para vocês que vão fazer o PAS, terceira etapa, a chance de cair uma questão envolvendo retas paralelas e retas perpendiculares é muito, muito grande. Tá claro? Para vocês que vão fazer o PAS, terceira etapa, a chance de cair uma questão envolvendo a aula de hoje é muito grande. Tudo bem, gente? Vamos lá? Beleza, meus queridos? Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Tá ok, gente? Tá ok? Vou tentar ir mais tranquilo agora, tá bom? Ô, Junilton, chegou aí, né? Valeu, então. Um abraço, meus queridos. Vamos que vamos, retomando aí, ó. Então, veja bem, gente, retas paralelas, simplesmente isso, né? Então, você vai usar isso muito lá naquelas figuras que a gente falou, nos paralelogramos, quadrados, retângulos, ou seja, é muita coisa envolvendo isso. Fora as retas paralelas, existe também as chamadas retas perpendiculares. Olha bem, ó, você tem que estar atento a isso, ó, retas perpendiculares. E qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares? Olha para você ver aqui, gente. Então, imagina que eu tenho uma reta nesse formato e outra reta nesse formato. E eu estou procurando agora a condição para que essas retas sejam perpendiculares. Aí existe um fundamento. Vamos lá? Eu vou tentar demonstrar para vocês rapidamente aqui, tá? Existe aqui essa inclinação da reta S, que eu vou chamar de alfa, e existe essa inclinação da reta E, que eu vou chamar de beta. Beleza? Nesse caso aí. Preste atenção. Qual é a condição que eu preciso ter para que a reta R seja perpendicular à reta S? Certo? Então, olha bem, ó. Claro, se é perpendicular, está formando
um ângulo de 90 graus entre elas. Beleza? Então, está formando um ângulo de 90 graus entre elas. Com isso, nós vamos ter o quê, galera? Olha para você ver, ó. Eu vou seguir logo a demonstração aqui para ganharmos tempo e assim a gente ganhar tempo, tá bom? Eu vou explicar isso aqui já direto para vocês. Vocês vão ter noção, acredito que sim, tá? Porque isso está na aula de trigonometria. Preste atenção nesse caso aqui, gente. Quando a gente fala, então, de retas perpendiculares, olha para você ver, é bem tranquilo, tá? Olha, então tá aqui as retas R e S, as minhas retas estão com letras diferentes, eu vou mudar a letra aqui, ó, só para acompanhar o desenho, mas não tem nada demais, tá bom? Então, ó, primeira coisa, gente, nós sabemos claramente que esse ângulo beta, por geometria, então a reta R é perpendicular à reta S, certo? Nós sabemos aqui, ó, que esse ângulo beta é necessariamente igual a 90 mais alfa. Tem isso ou não tem, galera? Beta é igual a 90 mais alfa. Beleza. Nesse caso, o que que nós vamos ter aqui, ó? Olha para você ver. Como assim que beta é 90 mais alfa? Isso aqui é chamado ângulo externo no triângulo. Lembra disso, galera? Lá na geometria plana, muito útil essa relação. Se aqui eu tenho beta, se aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho teta, beta é igual a alfa mais teta. Qualquer ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Veja bem, qualquer ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Beleza. Então, com isso, eu posso trabalhar o quê, gente? Olha, aqui ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Preste atenção o que essa questão fez aqui, ó. Ele isolou o alfa, ele passou alfa para lá e passou beta para cá. Então, ficou menos alfa é igual a π sobre 2, que é 90, menos beta. Beleza. Tangente de menos alfa é igual a tangente de π sobre 2 menos beta. Ou seja, se esse ângulo é igual a esse, então a tangente do primeiro é igual a tangente do segundo. Só que agora vem uma relação. O que é tangente de π sobre 2 menos beta? Gente, preste atenção. Também dentro da trigonometria. Relaxa aí, tá? Fique tranquilo, calma, tá? Mas qual que é a relação aqui, ó? Preste atenção. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, olha, eu tenho aqui um ângulo, por exemplo, é um ângulo beta, certo? Então, tangente de beta, um exemplo, tá? É só um exemplo. Tangente de beta e tangente de 90 menos beta, certo? Vamos imaginar que beta fosse igual a... Preste atenção, por favor. Vamos imaginar que beta fosse igual a... Exemplo, tá? Exemplo. Se beta for igual a 30 graus. Então, qual a relação que tem para a tangente de 30 e a tangente de 90 menos 30 é a tangente de 60? Quanto que é a tangente de 30, gente? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 60? É raiz de 3. O que você nota nesses dois números aí, gente? Para arcos complementares, tangente de beta e tangente de 90 menos beta. Por favor. Tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 30 pode ser considerado como, vou colocar aqui até para você visualizar melhor, é 1 sobre raiz de 3, ou seja, é raiz de 3 sobre 3. O que esses números são, gente? Então, a tangente, olha bem, ó, a tangente de 60 é igual a 1 sobre a tangente de 30. Tangente de 60 é 1 sobre a tangente de 30. O que é, preste atenção, o que é o inverso da tangente? O inverso da tangente é igual a cotangente. Tem isso ou não? Olha, o inverso da tangente é a cotangente. O que é a cotangente de um ângulo, gente?
é 1 sobre a tangente. Calma, calma, calma. Nessa hora você já deve estar, não sei o quê, papapá, papapá. Olha para você ver como é que a coisa funciona. Olha o seu coração, meu querido. Tenha paciência, tenha esperança de entender, tá bom? Então, o que que a gente fez aqui, ó? Uma retomada na trigonometria, beleza? Nós temos uma retomada em trigonometria. Então, ó, e aqui eu quis mostrar para você que se beta, olha, se beta está aqui, se beta é esse ângulo aqui, 90 menos beta é o restante. Então, ó, ou seja, se um for 30, o outro vai ser quanto? O outro vai ser 60, porque são ângulos complementares. Agora, voltando, como é que ficou aqui? Então, tangente menos alfa é igual a tangente de 90 menos beta. Só que tangente de 90 menos beta é igual a quem? É igual a cotangente de beta. Wagner, me explica de novo esse trem aí, ó. Por que tangente de 90 menos beta, por que tangente de 90 menos beta é igual a cotangente de beta? Em vez de explicar, isso aí vem daquelas relações, lembra daquelas fórmulas em trigonometria? Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Lembra disso? É daquela soma e subtração de arcos, certo? Só que o que interessa mesmo é só você enxergar. Por exemplo, 30 e 60. A tangente de 60, por exemplo, não foi o inverso, tangente 60, não foi 1 sobre a tangente de 30, não foi 1 sobre a tangente 60? Certo? Então, nesse caso, nós tivemos o quê, ó? Envolvendo essa relação. A tangente de 30, aqui é o contrário, tá, gente? A tangente de 30 é igual a 1 sobre a tangente de 60, certo? Então, tangente de 30 é igual a cotangente de 60. Mas dá na mesma. E o que é a cotangente? Cotangente é o inverso da tangente. E aí nós tivemos, então, menos a tangente de alfa é igual a cotangente de beta. Menos a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Ou seja, tangente de alfa vezes a tangente de beta, passando para o lado de lá, é igual a 1. Então, tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a menos 1. E o que determina a tangente de um ângulo? O coeficiente angular de uma delas. O coeficiente angular da reta R, ó, tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. É igual a menos 1. Eu gostaria, se você quiser avançar teoricamente, ou seja, ter um embasamento maior sobre retas perpendiculares, é importante que você dê uma olhada nessa relação, tá? É importante que você dê uma olhada nisso aí. Porque isso aqui está explorando analítica com trigonometria. Está trabalhando aquela relação de soma de arcos. E está envolvendo a soma da tangente, de arcos na tangente. Porém, o que nós vamos precisar... Olha para cá agora, se você não está acompanhando, olha para cá. O que nós vamos precisar é basicamente isso. Se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas, olha bem, ó, o coeficiente angular de uma delas vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Ou então, eu gosto de usar isso aqui, ó. Eu gosto de usar isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Então, olha bem, ó. Simplesmente isso.
o que nós vamos precisar é isso, tá? Vamos lá? Olha para cá, olha o que você está enxergando aqui. Essa tela é o que você vai precisar basicamente. Essa tela é o que você vai precisar basicamente, tá? Se duas retas são paralelas, ó, elas são paralelas? Sim. Ah, então implica o quê? Que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Elas são perpendiculares? Ah, então o coeficiente angular de uma é menos o inverso do coeficiente angular da outra, ou seja, invertido e trocado o sinal. Como assim? Exemplo, tá? Vou voltar aqui, ó. Isso é a teoria, tá? Isso vai estar na prova suas. Quem vai fazer o PAS é terceira etapa. Vai estar com absoluta certeza. Tá claro isso, meu querido? Então, vou imaginar assim, ó. Vou imaginar. Se eu tenho uma reta R, ela é do tipo y igual a 3x menos 4. Eu tenho uma reta S, que é do tipo 2x menos 5y mais 6 igual a 0. Vamos lá? Então, imagina que eu esteja procurando uma reta T que seja paralela à reta R, ou uma reta T que seja paralela, ou uma reta, vou chamar de reta U, vou chamar de outra reta. Uma reta U que seja paralela à reta S, certo? Então, vamos lá. Eu vou também procurar aqui, ó, uma reta V que seja perpendicular à reta R e uma reta, vou chamar uma reta TUV, uma reta W que seja perpendicular à reta S. Quando a gente mencionar, escuta, quando a gente mencionar que duas retas são paralelas ou perpendiculares, nós vamos buscar a condição. Qual é a condição para que isso aconteça? Se elas são paralelas, coeficientes angulares iguais. É só você lembrar que a inclinação é a mesma. Se elas forem perpendiculares, o coeficiente angular de uma é menos o inverso da outra, o oposto. Então, por exemplo, nessa reta R aqui, ó, qual é o coeficiente angular da reta R? É 3, porque essa equação está na forma reduzida. Ouçam, por favor, vamos lá? Guarda isso aí, é bem tranquilo. Se a equação está na forma reduzida, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Se a equação está na forma reduzida, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Isso quando o y está isolado. Se a equação está na forma geral, eu tenho que, para encontrar o coeficiente angular, eu tenho que isolar o y primeiro. Então, faça primeiro o y isolado, ó. Eu vou passar o 5y para o lado de lá, então vai ficar assim, ó. 2x mais 6 é igual a 5y. Beleza? Ou então assim, ó. 5y é igual a 2x mais 6. O que eu faço agora? Vou passar o 5 dividindo, ó. 2 quintos de x mais 6 quintos. Então, qual é o coeficiente angular da reta S? É 2 quintos. Beleza? Então, agora preste atenção. Se a gente falou que uma reta T era paralela à reta R está aqui, o que implica? Que o coeficiente angular dela é igual ao coeficiente angular da outra. Então, se o coeficiente angular da reta R é 3 e a reta T é paralela à reta R, o coeficiente angular da reta T também é 3. Agora, se o coeficiente angular de U se o coeficiente angular de U for igual, nesse caso, gente, se o coeficiente angular de U é igual a, ou melhor, se a reta U é paralela à reta S, se o coeficiente angular de S é 2 quintos, o coeficiente angular de U também vai ser igual a 2 quintos. Retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Coeficientes angulares iguais. Essa é a condição, beleza? Agora, se elas forem perpendiculares, o que é o coeficiente angular? É menos o inverso. Então, se a reta V é perpendicular à reta R,
Se o coeficiente lá de R é 3, o coeficiente lá de V vai ser o quê? Menos o inverso. Inverte e troca o sinal. Tá vendo lá que de um é 3? Da outra vai ser o quê? Menos 1/3. Se a reta W é perpendicular à reta S, o coeficiente lá de W vai ser o quê? Menos o inverso. O que eu faço? Inverto e troco o sinal. Tá vendo? De uma não era 3, ficou o quê? Menos 1/3. Da outra não era 2/5, ficou o quê? Menos 5/2 nesse formato. Tá joia, então? Beleza? Então, ficou assim, definido para você qual é a condição que você precisa? Amaria isso tudo só para multiplicar os ângulos de alfa e beta igual a menos 1. Beleza. Gente, então vamos lá, ó. Tá, vamos aqui, Duda. Dudinha, então vamos ver. Respira, Wagner, que dá tempo. Tem muita coisa, nós temos tempo para isso, tá? Então a gente precisa só de uma condição. Qual é a condição? Quando disse que as retas são paralelas, os coeficientes angulares eram iguais. Só isso, igual aos coeficientes angulares. É uma condição. Se elas forem perpendiculares, o coeficiente angular de uma é menos o inverso da outra. Eu vou inverter e trocar o sinal. Tá claro isso? Então, isso a gente vai explorar em determinadas questões ainda. Tá joia? Tudo bem? Tudo bem, Duda Werner? Tudo bem, minha querida? Hein, Duda? Beleza? Então, é só essa condição que vai precisar mesmo, tá? Perdemos essa hora de aula aí, foi assim, mas tudo bem. Eu tenho certeza que alguns ficaram fazendo exercício aí, então não foi tempo perdido também. Inclusive, até uma dica, tá, gente? Quando essas coisas acontecerem, não fique esperando o problema resolver, porque esse problema não depende de você, certo? Então, o que você tem que fazer? Uma outra coisa, torna o seu momento mais produtivo. Então, ou está olhando uma coisa, ou está fazendo um exercício, enquanto a coisa toda volta ao normal, tá bom? Vamos lá? Outra coisa importante que temos agora. Posso continuar então, gente? Outra coisa. Então, nessa parte aqui, envolve 3 coisinhas, certo? Olha, retas paralelas, retas perpendiculares, ângulo entre duas retas não é tão comum, mas vale a pena. O que seria o ângulo entre duas retas? Não é tão comum, mas imagina lá, se eu quisesse saber qual é a relação que existe do ângulo entre duas retas. Então, vou voltar para cá, ó. Vou deixar... Olha aqui, ó. Esse ângulo entre duas retas, certo? Então, trabalhando aqui uma formulazinha. Wagner, isso é uma fórmula. Eu preciso decorar essa fórmula? Olha, a segunda parte analítica envolve retas e a parte mais importante é equação geral, equação reduzida, entender o formato da equação, retas paralelas e perpendiculares. Mas, vou imaginar que você queira o ângulo formado entre duas retas. Esse tópico aqui é um tópico mais conteudista, tá? Ou seja, é conhecimento mesmo, tá? Então, se eu quero esse ângulo entre duas retas, imagina lá, que eu tenho duas retas quaisquer e eu quero o ângulo entre elas. Se for ângulo fácil de saber, beleza. Mas se não for, certo? Então, olha para você ver o desenho que você vai compreender isso de boa. Nós queremos esse ângulo, tudo bem? Existe naturalmente aqui, ó, um ângulo que tem a ver na reta S com o coeficiente angular dela. O ângulo beta tem a ver com o coeficiente angular de R. Tem a ver, não tem? Necessariamente, o ângulo beta não é igual a alfa mais teta? Sim, beta é igual a alfa mais teta, quer dizer, ângulo externo. Olha bem, ó, isso aqui é o conceito de ângulo externo. Então, o que eu vou ter? Teta é igual a quem? Beta menos alfa. Como assim, ó? Como eu quero o ângulo teta, então eu estou trabalhando em função dele. Beleza.
Se θ é igual a beta menos alfa, tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa. É válido ou não, gente? Olha bem, ó. Se essa parte azul é válida, essa parte aqui também é válida. Coloquei tangente de um lado e tangente do outro. Sim? Agora vem o quê, galera? Vem a relação lá de tangente. Lembra lá? Tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem gente que ama e beija, certo? Então, ó, tangente de θ é igual tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Agora, o que a tangente do ângulo define na reta, gente? A tangente do ângulo, no sentido anti-horário, define o coeficiente angular. O que dá a tangente de beta, gente? Tangente de beta dá o coeficiente angular da reta R. O que dá a tangente de alfa, gente? Dá o coeficiente angular da reta S. Então, só trocou aí a tangente do ângulo pelo coeficiente angular. Então, e daí nós vamos ter, ó, tangente de θ é igual ao coeficiente angular da reta R menos coeficiente angular da reta S sobre 1 mais coeficiente angular de uma vezes da outra. Aí, é uma fórmula que é pouco utilizada, certo? Mas eu acho que seria muito importante você visualizar isso aqui, ó, e falar assim, se eu precisar do ângulo entre duas retas, eu sei que tem a ver, então, com esse desenho, tal, quero o ângulo, tem a ver com esses ângulos, tem a ver com a relação trigonométrica, certo? E aí você deduz isso, que essa fórmula em trigonometria, ela existe. Vocês estudaram isso lá com o Pedro, lembra? Então, vamos lá. Então, aí ficou o seguinte, então, agora olha bem, dependendo da posição das duas retas no plano, o ângulo pode ser um ângulo agudo ou obtuso. Se o ângulo for agudo, temos, certo? Que a tangente de θ será igual ao módulo disso aí. Mas, na verdade, gente, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Preste atenção, não vai fazer diferença nenhuma. Diferença é como assim, Wagner? Olha, se você encontrar que esse ângulo é 30, esse é o agudo. Se você encontrou 30 e ele quer esse aqui, quanto é que mede esse? 150. Sim ou não? Então, se você encontrou um, você vai encontrar o outro, necessariamente. Então, você tem que estar atento se você quer o ângulo agudo ou se quer o ângulo obtuso, certo? O que é o ângulo agudo, galera? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90. É um ângulo menor que 90. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo mais que 90 e menos que 180. Não é isso? Aqui tem um exemplo, ó. Olha para você ver, ó. Olha aqui, ó. Imagina que eu deparasse com duas retas nesse formato. Y igual, olha bem, meu Y igual a, vou isolar o Y, menos 2x mais 5, e aqui o meu Y igual a menos x mais 2. Acompanhando aí, gente? Meus queridos, está tudo bem? Claro, se você já conhece, é isso que eu falei, Filipão, beleza. Então, assim, como eu disse, é uma fórmula que, dependendo da questão, certo? Ela vai exigir mais de você conhecimento. Ou seja, eu preciso do ângulo formado entre as duas retas. E vou imaginar que não seja ângulo conhecido, beleza? Aí, então, eu vou precisar trabalhar esta relação, tá claro? Mas, no geral, a gente usa isso pouco, porque às vezes, quando cai essa ideia, nós já temos ângulos conhecidos, através da tangente do ângulo, essa coisa toda, acaba sendo um ângulo conhecido. Mas, imagina se fosse uma situação assim, ó. Olha bem, ó. Eu quero saber aqui qual o ângulo definido por essas duas retas. Qual o ângulo definido por essas duas retas, certo? Então eu isolei, papapá, beleza. Eu até usei o plano cartesiano, certo? Para eu ver se eu consegui enxergar alguma coisa, né? Por um lado, eu tinha uma reta que é menos 2x mais 5. Olha bem, uma reta era menos 2x mais 5, e a outra reta era menos x mais 2. Menos x mais 2. Então, nesse caso, isso aqui, ó. Tá vendo? Olha, uma reta, veja que eu escrevi na forma geral, uma passou pelo 5 e a outra passou pelo 2. Ambas retas decrescentes.
Tá claro isso para vocês? Ambas retas decrescentes, certo? Então, na verdade, eu tinha que ter esses ângulos. Esses ângulos, olha para você ver, ó, olha para você ver. Esses ângulos aqui, ó, eles não têm a ver com o coeficiente angular, não tem, gente? Então, a tangente desse ângulo, ó, a tangente desse ângulo determina esse número. Vocês sabem dizer que ângulo é esse aqui, gente? Ó, esse ângulo verde que eu acabei de marcar? Sabe ou não? Alguém sabe? Está me acompanhando? 90, o ângulo verde. 135, Matheus Mourão diz. Presta atenção, Ju. Presta atenção, Ju. Bia também diz. Então, olha para você ver, ó. Muito bem, meninos. Muito bem, meus queridos. Meus queridos. Que alegria, tá? Olha bem, ó. Então, veja bem para quem não ouviu minha pergunta. Eu perguntei que ângulo verde era esse. Esse ângulo verde tem a ver com essa reta que corta o eixo do Y no 2. Esse número aqui, ó, representa o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta é igual a menos 1, certo? Chamado de reta R, certo? O coeficiente angular dela é igual a menos 1. Então, quer dizer que a tangente do ângulo é igual a menos 1. Qual o ângulo cuja tangente é igual a menos 1? 135, isso aí, meninos. Então, esse ângulo aqui dá para conhecer que é 135. Mas esse ângulo aqui, ó, esse outro ângulo, vou marcar aqui de azul, ó, eu não sei quanto que ele é, porque ele seria a tangente igual a menos 2. Eu não conheço o ângulo cuja tangente é igual a menos 2, certo? Eu não conheço esse ângulo. E eu não tenho que decorar esses valores, tá claro? Isso. Sim, então, na verdade, é o 90, quando for tangente 90, Junilton, quando o ângulo for de 90, certo? Que ela forma aqui com o eixo, na verdade, a gente fala que não existe tangente de 90. É seno de 90, que você tá lembrando aí, viu, Junilton? Seno de 90 que é 1, seno. Tangente 90 não existe. E a tangente 90, ela acontece quando a reta for perpendicular ao eixo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, gente. Então, eu precisava desse ângulo. Olha aqui, ó. Olha aqui, meus queridos. Eu precisava desse ângulo, ó. Qual o ângulo formado entre as duas retas? Então, eu sei necessariamente que o ângulo formado entre essas duas retas seria o quê, ó? Como é que eu faço? Então, ó, a tangente do ângulo será igual coeficiente angular de uma reta menos coeficiente angular da outra sobre 1 mais coeficiente angular de uma vezes coeficiente angular da outra. Então, eu vou ter a tangente do ângulo. Tangente do ângulo é dado por essa relação. Então, depois que eu isolei os coeficientes angulares, olha bem, tangente do ângulo seria igual coeficiente angular de uma reta que é menos 2, coeficiente angular de uma reta que é menos 2, menos coeficiente angular da outra, sobre 1 mais coeficiente angular de uma vezes coeficiente angular da outra, que deu módulo de menos 1/3, que é igual a 1/3. Então, olha para você ver. Olha, eu quero que você ouça isso aqui agora, por favor. Em termos de linguagem, a tangente do ângulo θ deu 1/3. Você sabe qual é o ângulo cuja tangente dá 1/3? Eu acredito que não, certo? Eu não sei, não faço questão de decorar esses valores, porque são valores, se eu precisar, eu vou consultar uma tabela, certo? Se fosse tangente do ângulo igual a raiz de 3, eu saberia que esse ângulo era 60. Se fosse tangente igual a 1, saberia que o ângulo era 45. Se fosse tangente igual a raiz de 3 sobre 3, saberia que o ângulo era 30. Sim ou não? Beleza? Mas nesse caso específico, eu não sei qual é o ângulo cuja tangente é 1/3. Olha como que a resposta disso, então, é dada. Eu quero que você veja aqui, ó. Olha bem. Ouça bem, por favor, para você entender. Tangente de θ é igual a 1/3. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o ângulo ou o arco. Estou procurando o arco cuja tangente é 1/3. Estou procurando o arco cuja tangente é 1/3. Certo ou não? Então, olha bem a resposta. θ é igual a arco tangente de 1/3. Isso é a linguagem
Olha essa parte em azul aqui, galera. Quem é o ângulo θ? O ângulo θ ele seria escrito dessa maneira, ó. A resposta seria isso. Como é que você lê isso aí, ó? Vamos ver a parte, começa da vermelha? Tangente de θ é igual a 1/3. O que eu estou procurando? O arco cuja tangente é 1/3. Então, quem é o ângulo θ? Ele é o arco. Quem é o tangente de θ? Ele é, ó, é igual o arco cuja tangente é igual a 1/3. Isso é a forma de você escrever o processo invertido aí. Ficou assim, claro para você enxergar essa linguagem, né? Davidson falou, seria um ângulo entre 30 e 45? Aí sim, aí é possível, porque se a tangente de 30, ó, se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que dá o quê? Raiz de 3 é 1,7 por 3, dá 0,6 aproximado, 45 é 1, então, ó, nesse caso, olha para você ver, tangente de 30 deu 0,6, tangente de 45 deu 1. Vamos lá, Davidson? Olha aqui, ó. Se você falou se era entre 30 e 45, certo? Entre 30 e 45, aqui deu raiz de 3 sobre 3, aqui deu 1, certo? A nossa tangente deu 1/3. 1/3 está aqui embaixo. Então, seria mais que 0 e menos que 30. É um arco cuja tangente é um ângulo menos que 30. Sim ou não? Entendeu aqui, David, sua pergunta? Entendeu? Porque se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que dá aproximadamente 0,6, certo? E a tangente de 45 é 1, 1/3 é 0,3, tá abaixo disso aí. Beleza? Mateus diz assim, daria para descobrir o lado por semelhança, depois de usar a lei dos senos? Não vai entrar nessa confusão. A ideia é trabalhar essa relação direta, certo? Porque eu não vou ter essas medidas, viu, Mateus? Isso aí vai ser bem complexo para fazer isso. Na verdade, a fórmula já é direta para isso aí. Tá bom? Beleza? Então, não vai entrar nesse... Se eu quero o ângulo formado entre duas retas, eu tenho duas saídas. Ou vou descobrir o ângulo através do coeficiente angular e através do ângulo no sentido anti-horário, ou eu vou usar a fórmula do ângulo formado entre duas retas. Tá bom? Então, eu tenho que atenar para isso, para ver a questão que ela está me pedindo, e aí a gente desenvolver. Galera, então vamos aqui, ó, vamos mais nesta questão, ó, distância de um ponto a uma reta. Preste atenção, enquanto o item anterior não era muito cobrado, esse aqui já certo? Olha, por favor, ângulo, distância de um ponto a uma reta. Muito importante essa relação. Tá claro? Por favor, concentra aqui, gente. Concentra aqui. Nesse caso, nós temos o quê, gente? Eu quero distância de um ponto, olha bem, eu quero distância de um ponto a uma reta. O que vai ser a distância de um ponto a uma reta? Nós estamos buscando isso aqui, ó. Certo? Distância de um ponto a uma reta, vamos entender qual é o fundamento disso na questão. Geralmente ele vai perguntar assim, ó, você sabe, olha aqui, ó, já aqui claramente, você sabe que a menor distância que existe, né, é uma linha perpendicular, certo? A menor distância que existe entre duas coisas é uma linha perpendicular. Por isso que a gente fala, às vezes, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas, na verdade, o que ele quer dizer? A menor distância entre dois pontos é traçado por um segmento perpendicular ao que a gente quer. Por isso que a gente fala, não é uma reta, é um segmento perpendicular. Se é um segmento perpendicular, vai ser um segmento que vai formar o quê? Um ângulo reto aqui. Tá claro isso, gente? Vai formar um ângulo reto. Então, por isso que a menor distância aí, ó, às vezes a gente usa
esse elemento, que é uma linha reta. Mas, na verdade, a menor distância é traçando uma linha mesmo, reta aí, ou seja, sem curvas, sem voltas, entendeu? Mas vamos lá. Aqui, basicamente, eu só vou mostrar a fórmula, que a gente vai aplicar ela muito, a gente vai acabar desenvolvendo. Wagner, Então, meu querido Davidson. só voltando lá naquela questão que eu perguntei, é porque você dividiu 1 por 3 e deu aproximadamente 0,6. Não seria 0,3, não? Sim, por isso que eu disse, Davidson, que você falou, é um ângulo mais que 30 e menos que 45, não é? Uhum. Sim, olha bem, então vamos ver, olha aqui eu fazendo ela aqui, ó. Vamos lá? Então, se fosse mais que 30, se o ângulo fosse mais que 30 e menos que 45, ele estaria nessa posição que eu estou marcando em verde, certo? Porque a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 45 é 1, certo? Só que a tangente que nós encontramos, a tangente do ângulo era igual a 1/3. 1/3 não é 0,333? Beleza? Então, tangente de raiz de 3 sobre 3, 1,7 dividido por 3, 1,7, vai dar 0,59, certo? Aproximado aqui. Tudo bem? E 1. Então, esse número 0,333 não está abaixo desse 0,59? Sim ou não? Então, ele estaria aqui, ó. Entendeu? Então, Entendi. a tangente do ângulo seria um número menor que 30. O ângulo seria menor que 30. Porque se a tangente deu 1/3, 1/3 não é um número abaixo da raiz de 3 sobre 3? Uhum. Entendeu? Entendi. Claro? Agora eu entendi. Uhum. Claro? Valeu. Valeu. Então, vamos lá. Então, gente, agora voltando. Se eu quero saber a distância de um ponto a uma reta, então, como é que você demonstraria isso? Então, por que é que vai ser importante você conhecer essa fórmula? Primeiro, você vai usar isso muito. Segundo, a demonstração dela dá muito trabalho. Se você for pelo processo normal de resolução, certo? Sem usar a fórmula, dá muito trabalho. Como é que daria esse trabalho? Ó, me acompanhe passo a passo aqui, o que você faria para chegar nesta fórmula? Todo mundo, ó, para eu chegar nessa fórmula aqui, ó, certo? Que é a distância de um ponto a uma reta, o que eu tinha que fazer? Considerando esse ponto aqui, ó, de coordenadas x0 e y0, eu quero a distância dele à reta R, certo? Se é uma distância, necessariamente é um segmento perpendicular. Eu quero a distância. Então, um segmento perpendicular. Como é que eu ia calcular a medida desse segmento em vermelho? Como que eu calcularia a medida do segmento em vermelho? Provavelmente eu tinha um ponto P, porque eu quero a distância dele, certo? Então, olha bem o que eu tinha que fazer. Primeira coisa, é a reta PQ era perpendicular à reta R. Então, eu tinha que encontrar o coeficiente angular da reta R para trabalhar o coeficiente angular da reta PQ. Certo ou não? Depois que eu, então, trabalhasse isso, eu ia procurar a equação da reta perpendicular. Como é que eu ia procurar a equação da reta perpendicular? Olha para você ver. Para eu procurar a equação da reta perpendicular, nós vamos trabalhar. O coeficiente angular de uma é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Olha, é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Depois que eu encontrasse a equação dessa reta, usando aquela formulazinha de ioiô, michoxô, nós íamos fazer o ponto de interseção entre elas, que era o ponto Q. Depois que eu encontrasse o ponto Q, eu ia calcular a distância de P a Q. Então, olha bem, procurei o coeficiente lá da reta R, procurei o coeficiente lá da reta PQ, trabalhei relação de coeficiente angular, depois calculei o quê? Escrevi a equação da reta PQ através da forma ioiô michoxô, depois procurei o ponto de interseção, depois eu fiz a distância entre dois pontos.
Tá vendo? Quantos passos teve que dar para a gente chegar nisso aí? Então, ao passo que, para você calcular a distância de um ponto a uma reta, primeira coisa, a reta tem que estar na forma, olha bem, a reta tem que estar na forma geral. Olha, tem que estar na forma geral, tá? Isso é relevante. Equação geral. Para eu calcular a distância de um ponto a uma reta, a reta tem que estar na forma geral. Depois, eu tenho lá o ponto P, x0. Olha, eu tenho o ponto P, x0 e y0, certo? Então, o que eu quero agora? Para eu calcular a distância desse ponto a essa reta, olha essa linha azul e olha esse ponto em vermelho. Tá vendo a linha azul? É AX. Então, só que no lugar do X, eu vou colocar o quê? O X do ponto. Mais B vezes Y. No lugar do Y, eu vou colocar o quê? O Y do ponto. Mais C. Então, você copiou a equação normal, ó. O A, X0 mais B, Y0 mais C. Sobre a raiz quadrada, olha bem, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é esse A? É o termo que acompanha X. Quem é o B? O termo que acompanha Y. Então, ó, simplesmente isso, ó, módulo de A, B, C. Olha, então é módulo de AX0 mais BY0 mais C. Você pegou aquele ponto e enquadrou na reta lá. Pronto, só isso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, essa reta, ela é menos 3x mais 4y mais 4 igual a 0, e eu quero a distância do ponto de coordenadas, ó, o ponto de coordenadas é 1 e 6. O ponto de coordenadas 1 e 6 até essa reta, como é que eu vou fazer isso? Então, distância do ponto à reta vai ser igual a, olha, distância do ponto à reta vai ser igual. Como é que eu faço? Módulo de, módulo, por que é módulo? Porque é distância. Menos 3 vezes. No lugar do x, eu coloco o quê? O x do ponto. Mais 4 vezes. No lugar do y, eu coloco o y do ponto. Depois, ó, mais 4 sobre raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pronto. Aí é só isso. Agora é só finalizar. Ficou menos 3 mais 24 mais 4 sobre 9 mais 16. Então, deu 28 menos 3, 25 sobre raiz de 25, que é 5. Então, distância do ponto à reta é igual a 5. Beleza? Sem dúvida nenhuma, esse caminho é muito curto, certo? E é uma fórmula importante em geometria analítica. Vamos aqui, meus queridos? Vamos aqui? Então, nessa segunda parte, o que a gente falou de importante? Equação da reta, você formar a equação da reta usando determinante. Saber que eles estão alinhados. Coeficiente angular da reta, falando que é variação de y é variação de x. Retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Retas perpendiculares, coeficiente angular de uma é menos o inverso da outra. Distância de um ponto a uma reta. Pega o ponto, encaixa na reta, fazendo módulo de. Pegou o ponto A vezes x, no lugar do x, coloca o x do ponto, mais B vezes, no lugar do y do ponto, mais C, sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Esse A e esse B são os coeficientes x e y. Resumidamente, nessa segunda parte de retas, que cai muito isso em prova, resumido em 1 minuto, foi o que eu falei agora. Tudo bem? Beleza? Nós podemos, então, ir para os exercícios agora, não podemos, gente? Então, essa resumida eu vou fazer aqui, ó, através dos pontos, ó, mostrando para vocês rapidamente, e vou parar a tela no que é relevante. Essa primeira parte, ó, para quem eu fiz isso no início da aula, tá, gente? Eu estava dando uma geral lá nos pontos iniciais da primeira parte, infelizmente nós ficamos mais de meia hora aí
parado por causa do meu computador, certo? Mas aqui, ó, de retas, em um minuto, contando, tá? O que é relevante você saber? Se eu quero a equação da reta, eu posso usar determinante formado pelos pontos. Por quê? O que é relevante? Porque os pontos estão alinhados. Se os pontos estão alinhados, determinante é igual a zero. Eu tenho a equação geral e a equação reduzida. Na equação geral, todos os termos de um mesmo lado. Na equação reduzida, isolando o y. Quando eu isolo o y, eu vou ter o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta é dado pela tangente do ângulo no sentido anti-horário ou é dado pela variação de y sobre a variação de x. Dessa reta vem a chamada equação fundamental, muito útil na formação de equação. Quando eu conheço um ponto, que é o ponto x0, y0, ó, aqui eu tenho o ponto x0, y0, então eu quero a equação que passa por um ponto e eu conheço o coeficiente angular. Então eu uso a fórmula ioiô, mi, xoxô. Equação segmentária é um detalhe, interseção entre retas é um detalhe. Retas paralelas. Condição para que duas retas sejam paralelas, coeficientes angulares iguais. Sempre você vai buscar isso. Condição para que duas retas sejam perpendiculares, coeficiente angular de uma é menos o inverso da outra, certo? Essa é a condição. É o que a gente realmente vai usar. Beleza. Distância de um ponto a uma reta. Distância de um ponto a uma reta, pegou o ponto e encaixou na reta. Como assim? Eu pego o ponto, ó, encaixo na reta. Como é que eu encaixo esse ponto na reta? No lugar do x, coloco o x do ponto. No lugar do y, coloco o y do ponto. É módulo, porque módulo é distância, representa valor absoluto. Então, ó, sobre a raiz quadrada de o A2 mais o B2. Beleza? Vamos, então, agora para a parte técnica. Tá joia? Para a parte de exercício. Está vendo aí, gente? É bem rapidinho, lógico. As questões... Eu vou mandar esse arquivo. Assim terminar, eu vou mandar tudo aqui. Tá bom, Aninha? Beleza, minha querida? Meus queridos, então é o seguinte, ó. Eu fiz já os exercícios de fixação. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês, para a gente ganhar um tempinho. Mas prometo a vocês, na próxima aula, a gente dá uma geral nas questões que você não entender. Ah, certo. Beleza. Ó, ainda falta um detalhe aqui que o Matheus está pedindo. Débora Sá, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Mas vamos lá. Gente, essa parte de semiplanos aqui, o Enem explora isso, tá vendo? Muito bem, Matheus. O Enem explora essa parte com vocês, ó. O que nós temos aqui, ó? Formação de analítica, planos definidos, é muito interessante, eu vou falar. Volta a sua atenção, por favor, que essa é uma proposta para o Enem. E nós vamos explicar aqui com retas, e a mesma coisa que a gente faz com retas, a gente faz com qualquer outro tipo de gráfico. Tá beleza? Por favor, concentre a sua força aqui agora para a gente fechar essa parte teórica ainda. Nessa parte, nós temos assim, gente, semiplanos ou inequações de primeiro grau, mas pode valer para outra coisa. Quando você resolve uma inequação, olha bem, ó. Eu vou pegar isso, que eu vou colocar lá, que é uma explanação da aula e é relevante. Olha, gente, quando você fala de inequações, como é que você vai tratar, no caso, isso aí? Por favor, preste atenção. Você vai entender o básico aqui, eu vou dar outros exemplos mais complexos. Mas a ideia é a mesma. Pode ficar tranquilo, tá? Então, ó, nós temos aqui, então, o seguinte, gente. Olha bem, a inequação gráfica, a inequação cartesiana voltada por planos definidos por inequações, nós temos aqui o seguinte. Então, aqui, ó, você nota aqui, ó, o eixo x, eixo y, certo? E eu quero simplesmente o espaço
onde o y é maior que k. Quem é k? Um valor qualquer. Por exemplo, eu quero aqui, ó, vou dar exemplo. Vou dar assim, ó, y é maior que 2. Como é que eu represento no plano onde o y é maior que 2? Gente, onde é que está 2 no y? 2 no y está aqui, ó. 2 no y está aqui, ó. Certo? Então, veja bem, onde é que está o 2 no y? Está aqui, ó. Então, eu quero que o y seja maior que 2, gente. Se o meu y é maior que 2, y é maior que 2, você concorda comigo que é essa parte? Se eu fosse buscar só um y, seria isso. Mas como eu quero mais coisas, então olha, por favor, agora. Todo esse espaço que você vê aqui, ó, todo esse espaço, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, qualquer ponto, preste atenção nesses pontos, em azul que eu escrevi. Qualquer ponto desse, o y dele não é maior que 2? Sim ou não? É fácil de entender isso? Conseguiu entender? Começando do zero, tá? Começando do zero para eu chegar no máximo. Entendido? Beleza. Então, vamos lá. Nesse caso, se eu tenho agora assim, gente, ó, meu y é menor que 3. Y é menor que menos 2. Onde que está o y menor que menos 2? Preste atenção. Y menor que menos 2. Então, meu menos 2 no y, meu menos 2 vai estar aqui embaixo, ó. Y menor que menos 2 está aqui embaixo. Veja, por favor, qualquer ponto que eu pegar nessa linha, certo? Nessa linha, eu não vou ter o y menor que menos 2? Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, pega qualquer ponto desses, você tem o y menor que menos 2. Da mesma forma que é o y, é o x. Então, se eu tenho lá, ó, x maior que 0, onde é que está o meu x maior que 0, gente? Onde é que está o meu x maior que 0? X meu maior que 0 está aqui, na verdade, ó. Meu x maior que 0, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, tem um x maior que 0. É fato ou não? Pega qualquer um desses pontos em vermelho, qualquer um dos pontos em vermelho, o x dele é o número maior que 0. Beleza? Agora, olha bem, olha bem. Se por acaso agora eu quisesse assim, ó, se eu quisesse assim, ó, eu quero espaço onde o meu x é maior que 0 e o meu y é menor. O meu y é menor que 2 e o meu y é maior ou igual a 1. Certo? Como é que eu ia marcar no plano cartesiano essa condição? Muito simples, ó. Nós estamos falando de inequações gráficas aqui em geometria analítica. Por favor, é assunto do Enem isso aqui. Bem pensado, Matheus Mourão aí, me ajudou bastante. Olha, então vamos lá. Onde o meu x é maior que 0? X maior que 0 está daqui para frente. Certo? Olha, então eu tenho aqui no y, eu tenho 1 e eu tenho 2. Certo? Eu quero que o meu y seja menor que 2. Y menor que 2. Mas eu quero que o meu y seja maior que 1. Então, vamos lá? Onde é que está representado esse conjunto aqui, ó? Nesse caso, onde é o meu, olha, onde o meu x é maior que 0, qualquer ponto que você pega naquela faixa verde, o x não é positivo? Não é maior que 0? É. O y está abaixo de 2? Está. Não está acima de 1? Está. Mas qual pergunta que você deve fazer agora? Preste atenção num detalhe aqui, gente. Como é que isso viria para você na representação gráfica? Me acompanhe para a gente finalizar. Me acompanhe, por favor. Numa representação gráfica, isso viria dessa maneira aqui, ó. Preste atenção, por favor. Numa representação gráfica, isso vai vir assim, ó. Olha. Uma representação gráfica, isso vai vir tudo
sombreado, certo? Vai vir tudo sombreado. Porém, isso aqui tem que ser bem claro para você, de entendimento. Olha, eu tenho uma linha aqui e eu tenho outra linha ali, ó. Certo? E eu ainda preciso de outra linha aqui, ó. Eu ainda preciso de outra linha aqui, ó. Preste atenção, por favor. Você está vendo aí uma linha pontilhada, uma linha contínua, uma linha pontilhada, uma linha contínua? Está, não está? Então, ó, o que quer dizer essa linha pontilhada aqui embaixo, essa roxa aqui no 1? Porque está dizendo que meu y é maior ou igual a 1, ó, por causa da igualdade. Então, todos os pontos que estão aqui, ó, tem y igual a 1. Tá vendo a linha pontilhada no Y2, lá em cima, paralela? Tá vendo que é pontilhada? Por que ela é pontilhada? Porque não tem o sinal de igualdade, é só Y menor que 2, sem o sinal de igualdade. Você tá vendo que a linha é pontilhada no X depois de 0? No X depois de 0? Perfeito. Por que é aqui, ó? Por que é pontilhado? Porque o X é maior que 0. Beleza? Então, de uma forma geral, isso generaliza qualquer situação. Entendeu o que eu falei sobre maior, menor, pontilhado e contínuo? Alguma dúvida nisso, gente? Entendido, então, não é isso? Beleza. Vamos lá. E se fosse, no caso, isso aqui, ó. Preste atenção em outro detalhe agora. Preste atenção em outro detalhe. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, preste atenção. Eu tenho agora essa inequação, ó, y é maior ou igual a menos 2x mais 5. Como é que eu represento o y? Isso. Y é maior ou igual a menos 2x mais 5. A primeira coisa que eu tinha que fazer aqui, ó, a primeira coisa que eu tinha que fazer seria a representação gráfica disso. Como que é a representação gráfica disso? O que você enxerga? Esquece o sinal de desigualdade. Você enxerga uma reta. Essa reta é o quê? Y igual a menos 2x mais 5. Você concorda comigo que é uma reta decrescente? E corta o eixo dos y no 5? Sim. Agora, então nós vamos lá. Então, o y maior que e o y menor que. Então, por favor, volta nisso aqui, ó, de forma genérica. O y maior que, ó, o maior, y maior que, esse maior quer dizer o quê, ó? Vou apagar para não confundir. Olha, esse maior vai representar aqui, ó, pontos acima. O maior quer dizer acima. E o menor que, olha bem, e o menor que quer dizer o quê? Quer dizer pontos abaixo, certo? Simplesmente isso é generalizado. O maior quer dizer acima e o menor quer dizer abaixo, certo? Então, notem, os pontos marcados acima do gráfico, os pontos marcados abaixo do gráfico. Então, aqui está acima e aqui está abaixo. Claro isso para você? Então, como é que você marca aqui, ó? Meu y é maior que menos 2x mais 5. Então, maior que menos 2x mais 5 quer dizer todos os pontos situados acima dessa reta. Veja que a reta ela é contínua, porque tem um sinal de igualdade, certo? Se fosse assim, ó, y é menor do que, y menor que 3x mais 2. Y é menor que 3x mais 2. A primeira coisa que você faz é o quê, gente? É o gráfico, certo? Como é que é esse gráfico? É uma reta. Como é que é essa reta? Decrescente? Não, gente. É crescente. Olha aqui, ó. Ela é crescente. Só que eu quero os pontos que estão onde, gente? Menor que quer dizer pontos abaixo. Pontos abaixo do gráfico. Onde é que eles estão, gente? Pontos abaixo estão aqui, ó. Beleza? Agora,
Qual a diferença desse item para o item anterior? Que no item anterior, os pontos têm um sinal de igualdade, que é só menor. Então, essa linha seria pontilhada. Tá claro isso? Seria pontilhada. Por que é pontilhada? Olha, pontilhado porque não tem o sinal de o pontilhamento. Aqui eu vou colocar aqui, ó, linha pontilhada. Linha pontilhada. Por que é a linha pontilhada? Porque o Y é menor. Não tem o sinal de igualdade, ó. Pois não possui o sinal de igualdade. Beleza? Então, essa seria a ideia. Agora, se fosse assim, ó, então vamos lá, preste atenção aqui, meu querido. Y é maior ou igual a x ao quadrado menos 4. Depois, y é menor ou igual a 0. Depois, y é maior do que menos x menos 2. Menos x mais 2. Beleza? Vamos ver aqui, ó, como é que ficaria o gráfico, a representação gráfica disso. O Enem cobra isso aqui de você. Beleza? Certo. A ideia aqui, Teus, é a linha pontilhada e a linha contínua. A linha contínua, quando eu tenho sinal de igualdade na função, na inequação. E a linha pontilhada, quando não tem. O maior e menor que está isolado pelo y, define se os pontos estão acima ou abaixo do gráfico. Maior que quer dizer os pontos acima, menor que quer dizer os pontos abaixo. Então, por exemplo, aqui, ó. Como é que ficaria essa situação, gente? Y maior ou igual a x ao quadrado menos 4. Você reconhece essa função? Sim ou não? Sim. O que ela representa? Uma parábola. Por quê? Porque é uma função quadrática. Como é que seria ela, gente? Y é igual a x ao quadrado menos 4 é o quê? Uma parábola. Como é que é essa parábola? Ela vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos, tá? As raízes aqui são menos 2 e 2. Beleza? Depois nós temos o quê, ó? A reta menos x mais 2. Menos x mais 2, gente. Onde é que está a reta menos x mais 2? Menos x mais 2, olha. É uma reta nesse formato. Concorda comigo? Sim. Beleza. Como é que fica agora a parte sombreada? Como é que fica a parte sombreada? Beleza. Então é o seguinte, ó. Eu vou trocar esse sinal de menor ou igual para maior ou igual para ficar uma coisa mais interessante, tá? Para ficar uma coisa mais interessante. Então, eu vou colocar maior ou igual, beleza? Então, vamos lá, ó. Voltando, então, à ideia, olha o que eu fiz aqui nesse gráfico, ó. Representa aqui, ó, a primeira função, uma parábola com a concavidade voltada para cima, corta aqui no menos 4. Segunda, a terceira aí é uma reta decrescente, corta o eixo dos y no 2. Beleza? O que o problema pedia para você? Qual é o espaço, qual é a área, qual é a região limitada por essas inequações? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar? O y maior que nessa parábola, maior quer dizer os pontos acima. Então, a parábola vai ter essa ideia, acima ou abaixo dela. Ó, acima ou abaixo, certo? Então, nesse caso, nós marcamos os pontos acima. Tudo bem? Agora, veja bem, y maior que 0. Onde que o y é maior que 0? Aqui. Depois, terceiro, y maior que menos x mais 2. Maior que, quer dizer isso, certo?
Então, o que nós vamos ter? Ó, nesse caso, eu vou ter que mudar de novo para dar uma coisa, um efeito legal, que é o que eu queria. Antes eu não tivesse mudado, mas menor que agora, ó, y menor que, ó, y menor que. Então, olha bem o que eu quero. Eu quero os pontos que estão acima da parábola, acima desse y e abaixo dessa reta. Então, aqui, ó, quer dizer acima, certo? E aqui quer dizer abaixo, certo? Quais os pontos que servem para mim agora? Preste atenção. Quais os pontos que servem? Os pontos que estão acima da parábola, abaixo da reta e com y maior ou igual a zero. Então, se a questão pedisse para você definir qual era a região limitada por esse gráfico, nós teríamos isso. Como é que fica a ideia de linha pontilhada ou linha contínua? Na reta, é pontilhado ou é contínua? Pontilhado, isso, é pontilhado. Por que é pontilhado? Porque não tem um sinal de igualdade, é só menor. No y maior ou igual a zero, aqui embaixo, o y maior ou igual a zero é contínuo, porque o y é maior ou igual a zero, qualquer ponto aqui é válido. Na parábola, essa curva, ela é contínua ou ela é pontilhada? Contínua. Então, como é que ficaria esse gráfico? Essa região aí, que é a parte que nos interessa. Entenderam aqui, meus queridos? Hein, gente? Faz a questão 5 depois, por favor. Claro, faço agora, tá? Faço agora. Beleza? Gente, aguenta as pontas aí. Então, esse último assunto é um assunto que requer da gente. Óbvio, quando a gente estiver treinando isso mais, vai ficar legal, certo? Então, nós vamos agora para os exercícios. Então, preste atenção. Beleza, Fabrício? Ó, eu vou mandar isso para vocês. Eu resolvi algumas questões. Vamos ver se tem a ver com essas questões que vocês pediram. Vamos ver se tem a ver com as questões que você pediu. De qualquer maneira, eu fiz aqui, eu vou mandar. Eu vou explicar essas questões nas dúvidas que vocês tiverem para a aula seguinte, tá bom? A gente vai, antes de passar para outra página, vai dar uma geral nisso aqui ainda. Mas vocês analisam, olha a resolução. Então, eu fiz aqui a 3, fiz a 4... Não fiz a 5. Você quer a 5 de fixação? Isso. Por acaso eu pulei a 5. Olha para você ver que desgrama. Olha aqui, ó. Mas eu fiz a 6, fiz a 8, fiz a 9, fiz a 10, que você pediu. Muito bem. Uma questão boa, viu, Fabrício? Depois, vamos ver outra. Beleza. E aí, Pedrão, beleza? Depois, a 5 que você quer? Não, claro que não, meu querido. Eu vou fazer agora. Vou fazer a 5 aqui, ó, de fixação, e a 10 que você pediu. Pedrão, meu querido, beleza? Pedro, tivemos um problema hoje aqui, ó. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Você, Wagner, como é que você tá? Bom demais, filho. Só queria estar melhor se tivesse dado tudo certinho aqui, ó. Mas teve um problema aqui no computador. Fiquei mais de meia hora, filho, parado. Mas, enfim. Mas eu vou finalizar aqui. Gente, eu vou fazer essas duas questões. Vamos fazer a 5 e vamos fazer a 10, tá certo? E na próxima aula a gente vai continuar, tá bom? Que eu não vou fazer nada na correria. Vamos ver aqui o que é essa questão 5 aqui, ó. Parece uma questão interessante, eu não resolvi ela. Vamos fazer aqui, eu vou fazer ela lá embaixo, exercício de fixação, vai estar lá embaixo, ó, tem várias questões resolvidas aqui, tá? Então, tá aqui, certo? Vamos voltar lá, nela completa. Nem olhei a dificuldade dessa questão, não é que seja uma questão de boa, certo? Mas geometria analítica, ela é assim, ela é de boa, só que ela dá trabalho, entendeu? Tem algumas questões que realmente que dá trabalho para a gente,
mas isso é parte do processo, tá? Vamos só ver aqui isso. Vamos ver, então, vamos começar a dar 5, ó. Se quer as questões de fixação, tá? Exercício de fixação. Beleza? Olha aqui, ó, pode apurar aí direitinho, viu, Pedrão? Daqui a pouquinho a gente está chegando, tá? Veja bem, gente, a questão 5, ela diz assim, ó, uma partícula parte do ponto A de coordenadas, olha, uma partícula parte do ponto A de coordenadas 2 e 0, movimentando sempre para cima ou para a direita, com velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo no plano cartesiano. O gráfico a seguir exemplifica uma trajetória dessa partícula durante 11 segundos. Durante 11 segundos, que pode ser descrito pela sequência, essa sequência a gente viu para cima ou para a direita e tal. Admita que a partícula faça outra trajetória composta somente pela sequência de movimentos CDD, e que se repete durante 5 minutos, partindo do ponto A. Determina a equação da reta que passa pela origem e pelo último ponto dessa nova trajetória. Olha, pelo que ele falou aqui, ó, admita-se, preste atenção, vamos lá? Nós queremos, admita que essa partícula faça outra trajetória composta somente pela sequência de movimentos CDD, ó, CDD, e que se repete durante 5 minutos. O que foi falado isso aqui, gente? Teve a questão do minuto, né? O gráfico a seguir exemplifica a trajetória dessa partícula durante 11 segundos. 11 segundos. O que são os 11 segundos? Ó, 1, 2, 3, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso quer dizer o quê? Cada movimento desse é 1 segundo. Eu quero 5 minutos, mas pelo que eu entendi, o que ele vai fazer, gente? Ele vai repetir esse trajeto. CDD, CDD, CDD. É ou não é? Sim ou não? Então, ó, a sequência, somente pela sequência de movimentos CDD. Claro, gente? Beleza? Então, vamos lá. Cada sequência olha que legal essa questão, ó. E eu não tinha visto essa questão. Olha aqui, ó. Olha que legal. Todo mundo prestar atenção aqui. Essa questão seria uma questão show pro Enem, inclusive. Olha para você ver. Aninha, acompanha aqui. Todo mundo. Essa sequência aqui, ó, gente, ela não dura 3 segundos? Sim ou não? Não são 3 segundos? São. Então, a cada 3 segundos ela não repete? Sim. A cada 3 segundos ela repete. Beleza. Olha para você ver. Só que eu quero 5 minutos. 5 minutos são o quê, gente? São 300 segundos. Tá claro? 300 segundos. 300 segundos, gente. Se eu dividir por 3, vai dar o quê? Vai dar 100 sequências completas. Claro ou não? 300 segundos vai dar 100 sequências completas. Até aqui tá ok ou não? Então, olha bem. Gente, até aqui tá ok? Vocês estão me acompanhando? A sequência é CDD. Quanto tempo leva? 3 segundos. Quantos minutos eu quero desenvolver? 5 minutos. 300 segundos. Então, eu vou ter 100 sequências completas. Mas ele quer o quê? Ele quer saber, ó, determina a equação da reta que passa pela origem, você vai começar lá do ponto 0 e 0 e pelo último ponto dessa trajetória. Olha que linda! Ele pelo último ponto dessa trajetória. Maravilhosa a questão, maravilhosa. Olha aqui, ó, CDD, CDD, e assim vai, CDD. Necessariamente, o último ponto vai ser esse. Certo ou não? Essa aqui, ó, é a primeira sequência, essa é a segunda, essa é a centésima. O último ponto que nós estamos procurando, olha bem, ó, foi mal aí, o último ponto que nós estamos procurando é esse aqui. Quantos elementos tem aqui, gente? Quantos elementos? 3, 6. Então, isso aqui é 1,
2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Só que tem um detalhe ainda. Olha o que detalhe que acabou de pintar aqui agora. Existe, eu não posso dizer que é o 100º ponto lá em cima, porque ele vai para cima e para direita. Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Então, o primeiro para cima, ele tem, ó, um para cima, depois cima, depois, ó, o para cima representa o quê? O eixo dos Y. E o para a direita representa o eixo dos X. Então, vamos ver o que é o X e o Y. Então, cima, DD. Certo? Então, ó, o primeiro ponto, ele seria o quê? O primeiro ponto é esse. Ele foi para cima, não foi? Ele não partiu da origem, gente? Partiu. Partiu da origem, olha bem, ó. Então, nessa sequência, admita que a partícula passou trajetória acompanha somente pela sequência e que se repete durante. Determine a equação da reta que passa pelo ponto de origem e pelo último ponto dessa trajetória. Olha, partindo do ponto A, tem um detalhe ainda. Ele parte do ponto A. Olha que maravilha! Se ele parte do ponto A, o primeiro ponto, ele partiu do ponto A, certo? Só que ele foi o quê? O primeiro para cima que ele deu, ele foi no ponto o quê? 2 e 1. O primeiro ponto foi 2 e 1. Partiu do ponto A, qual foi o primeiro trajeto que ele fez? Para cima. Onde que ele parou? No ponto 2 e 1. Concorda? Entende, por favor, esse ponto 2 e 1? Eu quero saber primeiro. Se não entender, a gente tem que entender primeiro esse ponto de partida. Todo mundo entendeu? Porque nós estamos partindo do ponto A. Então, ó, se eu estou partindo do ponto A e eu fui para cima, então o primeiro ponto é esse, ó. Aqui é 2 e aqui é 1. Depois eu fui para quem, gente? O segundo ponto, ó. Qual é o segundo ponto? Então, o primeiro ponto é 2 e 1. Segundo ponto. O segundo ponto, eu fui para onde, gente? Eu fui para direita. Então, onde é que eu fui? Eu fui para a direita, ó. Eu estou aqui, ó. Que ponto é esse, gente? Ele é 3 e 1. Então, seria um ponto de coordenadas 3 e 1. Certo ou não? Então, 3 e 1. Terceiro ponto, vamos ver, gente? Terceiro ponto foi para onde? Foi para a direita. Então, foi para a direita. Foi para aqui, ó, gente, ó. Foi para a direita. Então, o que vai ser? Vai ser, ó, 4 e 1, ó. É o ponto de coordenadas 4 e 1. Beleza? Vamos lá. Quinto ponto, galera. Quinto não. Quarto ponto, gente. Qual vai ser o quarto ponto? O quarto ponto eu vou para cima. Vou marcar de rosa aqui agora. Eu vou para cima. Então, nesse quarto ponto, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu estou onde? No ponto de coordenadas 4 e 2. 4 e 2. Beleza? No quinto ponto, eu estou no ponto de coordenadas o quê? Para onde que eu fui? Eu fui para a direita. Então, no quinto ponto, eu fui para a direita. Então, se eu fui para a direita, eu estou onde? No 5, 2. Eu estou no ponto de coordenadas 5 e 2. No sexto ponto, eu estou no ponto de coordenadas o quê? Ó, sexto ponto, vamos lá. Sexto ponto, eu estou no ponto de coordenadas o quê? Eu fui para a direita. Então, eu estou no ponto 6 e 2. E aí, é o que a gente vai notar agora, né? O que a gente deve observar? Olha, o primeiro ponto, vamos tentar deduzir isso aqui? Vamos tentar deduzir? O primeiro ponto, eu fui no 2 e 1. Segundo ponto, 3 e 1. Terceiro ponto, 4 e 1, certo? Depois, quarto ponto, 4 e 2. Quinto, 5 e 2. Sexto, 6 e 2. O que a gente vai notar? O sétimo ponto, só para você ver a lógica, a sequência. O sétimo ponto não ia para cima, então eu estava aqui, ó, fui para cima. Então, fui para onde? No 6 e 3. Isso, 6 e 3. Beleza? Então, o que a gente tem que olhar? Nós temos que olhar aqui, ó, nesses
nessa sequência de 300 minutos, eu desloquei 300 situações. Quantas eu fui para cima e quantas eu fui para a direita? Tá claro? É uma questão muito bacana, mas seria até interessante que vocês tentassem deduzir isso aí, que está envolvendo sequência numérica, está envolvendo coordenadas do ponto e está envolvendo essa proposta aqui, ó, da sequência onde que vai parar. Então, vamos lá? Posso continuar então, né, gente? Posso continuar? Dá para continuar? Dá, né? Então, vamos lá. Então, ó, a ideia aqui seria o seguinte, ó. A ideia é o seguinte. Então, vamos agora definir o seguinte, ó. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, tal. Esse aqui seria, ó, o 29, esse aqui seria o 298, 299 e 2.300. Certo ou não? Então, a sequência seria essa. Seria o 298, 299 e 300. Eu fiz 300, cada segundo era um movimento. Então, são 300, são 100 sequências completas. Eu quero isso aí. Então, o que eu quero agora? Só que, quantos pontos para cima eu andei e quantos para a direita eu andei? O último meu para cima, vê se você vai pegar isso aí, ó. O último para cima e o último para a direita. O último para cima e o último para a direita. Cada sequência de 3 movimentos é um para cima e 2 para a direita. Se eu vou dar 100 sequências, então esse aqui vai ser o primeiro. Esse aqui, ó, olha bem, esse é o movimento 1, esse é o 4, esse é o quê? Esse é o movimento 1, esse é o 4, esse é o 7, é ou não é? É o 7, ó, o próximo para cima seria o sétimo, certo? E assim vai, até o último, que é o 298. 298. Primeiro movimento, quarto, sétimo e 298. Beleza? Dá para a gente ver aqui que o primeiro movimento, o para cima, foi 2. Depois, o quarto movimento para cima foi 4. O sétimo movimento para cima foi 6. Tá vendo? Que linda essa questão, gente do céu. Então, ó, primeiro, quarto, sétimo, o que que eu quero? O 298. Sim ou não? Então, quantas sequências tem disso aqui, ó? Primeiro, nesse caso, é o meu segundo, o meu terceiro, ou seja, então, cada um dos movimentos, ó, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, então, na verdade, está indicando composição que eu quero. Então, esse 298 aqui, vocês vão concordar comigo? Quanto é que representa o valor do X do ponto para cima que vai ser dado nesse ponto 298? Só para a gente definir isso aí. Meu último para cima. Na verdade, eu quero o ponto D, certo? Mas é o meu último para cima que eu quero que vocês vejam. Quanto é que vale o meu último valor para cima? Quanto é que vale? Sim, Mourão. Beleza. É isso que eu queria. Eu queria que vocês analisassem. Por isso que eu estava analisando o fato aqui. Depois eu descobri que tem outras sequências lógicas a desenvolver, certo? Mas aqui, olha para você ver, é uma sequência numérica. É uma sequência numérica. Exatamente. É lógico. É lógico. Então, qual seria o valor? O que é mais lógica do que geometria analítica, perfeitamente. Essa questão é uma sequência lógica, certo? Então, olha, aqui quando você deduziu, é que eu demorei para falar para mostrar esses pontos aqui, ver se vocês estavam me acompanhando. Mas eu fiz duas pás. Duas PAs, perfeito. Exato, são duas PAs, né? Que essa sequência que está aqui, ó. Porque a sequência que está aqui, como a gente vê, por isso que eu separei os pontos para cima e os pontos para a direita. O que vocês encontraram? Vamos lá. O que vocês encontraram no último ponto aí, gente? O que vocês encontraram no último ponto aí?
Em Deus. Deus. Já está na hora de eu parar, já estou lendo paz. Determine o centésimo termo da paz. Olha para você ver, ó. É exatamente isso, ó. É porque a sequência, ela vai, ó, o 1, só que tem um detalhe aí, ó. Gente, vamos fazer o seguinte, conclui a questão, que eu já tomei meu tempo todo aqui com o Pedro. Eu vou mandar agora para vocês essas questões, vocês vão olhar, eu vou terminar a questão aqui, vou terminar para você já entrar logo com o Pedro, vou mandar para vocês aí, bem detalhado, tá? Toda a aula, a revisão e a resolução dessas questões. A que vocês quiserem na próxima aula a gente faz. Beleza? Porque assim Pedro já assume e fica melhor. Mas era isso, era só fechar a PA aqui, ó. Eu estava montando uma sequência, mas vou escrever isso aqui para ficar melhor para vocês e assim eu Pedro não perde a aula. Tá bom, Pedrão? Pode assumir aí então, meu querido. Beleza? Tranquilo, Wagner, tranquilo. Um abraço, querido. Eu vou parar, interromper a gravação aqui, ó, certo? E vou enviar para vocês agora, viu, gente? Só para Pedro já